Este Webinner tem como fundamento a ferramenta de texto, que é um auxiliar que complementa as nossas aplicações em GeoGebra, e como a ferramenta de texto divide-se em duas partes. Podemos ter um texto estático, chegar aqui, escrever e dizer: olá, boa tarde a todos. E este texto não faz rigorosamente nada a não ser olá, boa tarde a todos. A parte interessante do GeoGebra, que também já vem de outros softwares de geometria, é termos a parte dinâmica. Eu posso criar aqui um ponto, tenho aqui as coordenadas do ponto, e o interessante era eu poder ter um texto com as coordenadas do ponto, e quando eu movesse o ponto, ele atualizasse o texto. E isso é possível. Posso chegar aqui e dizer as coordenadas do ponto A, e venho aqui aos objetos, e nos objetos aparecem todos os objetos que eu já construí nesta aplicação GeoGebra. Tenho o texto 1, que é aquele que diz olá, boa tarde, e tenho aqui o ponto A. Quando clico aqui no ponto A, automaticamente tenho as coordenadas do ponto, e neste momento passei a ter um texto misto que tem uma parte estática, que é as coordenadas do ponto A é estático, e as coordenadas são dinâmicas. Quando vimos aqui e movemos o ponto, podem ver que ele vai atualizando. Esta parte aqui da ferramenta de texto permite-nos também, portanto, se eu tiver aqui um outro objeto, um outro ponto, e quiser, por exemplo, saber a distância do ponto A ao ponto B, venho aqui à ferramenta de distância, a distância do ponto A ao ponto B, e esta distância eu queria o dobro dela. Então eu vou aqui criar aqui um texto, por qualquer motivo queria o dobro desta distância. Então o dobro da distância entre os pontos A e B, e reparem que eu não tenho o dobro da distância, eu tenho só a distância. Então clico na distância e posso fazer operações dentro desta caixa que está aqui, onde diz distância, e posso dizer duas vezes a distância. Posso utilizar o operador de multiplicação, ou se der um espaço, ele assume que estou a realizar uma multiplicação. Aqui vou pôr aqui um espaço a seguir ao B, e cá temos nós o dobro da distância entre os pontos A e B, 10,2, e tinha aqui a distância 5,1. Ele procede a operações que possamos lá dentro daquela caixa. O GeoGebra, tal como qualquer outro software de geometria que já existia, tem texto estático e texto dinâmico. O texto estático é, como ele próprio diz, é um texto que escrevemos e ele não se altera. O texto dinâmico é um texto que ele atualiza de acordo com, à medida que atualizamos os objetos do qual ele depende, esse texto. Aqui tenho um texto misto, que tem uma parte dinâmica e uma parte estática. A parte estática é as coordenadas do ponto A, não altera. Isto não altera rigorosamente nada. Mas depois introduzi aqui nos objetos, posso utilizar caixa vazia e criar uma... pode ser uma operação a partir de elementos que eu tenho aqui na folha algébrica, ou então seleciono um objeto. Como estou aqui com as coordenadas do ponto A são, então seleciono o ponto A e ele automaticamente escreve as suas coordenadas. Se eu quisesse, por exemplo, só a abscissa do ponto A, eu não tenho aqui nenhum objeto na folha algébrica que seja a abscissa do ponto A. Mas ele permite-nos realizar operações. A abscissa do ponto A é escrevermos x
abrimos parênteses, fechamos parênteses, e automaticamente ele escreveu a abscissa do ponto A que está aqui em baixo. Agora já não são as coordenadas do ponto A, é a abscissa do ponto A. Então vou pôr aqui o ponto A. E o que é que acontece? Quando eu atualizar a posição do ponto A, ele vai atualizando a informação. Isto tem vantagens, tem inúmeras vantagens quando estamos a trabalhar com os nossos alunos, eles próprios irem vendo a atualização dos cálculos, não? Ou seja, as aplicações não têm que ser dinâmicas, não têm que ser estáticas, pelo contrário, têm que ser dinâmicas para o aluno perceber uma relação, entender, deduzir por observação uma propriedade. Aqui eu coloquei um outro texto dinâmico, onde estava sem som, onde pus o dobro da distância entre os pontos A e B, e eu já tinha pedido a distância entre o ponto A e o ponto B, e podemos realizar operações, quer, por exemplo, o triplo. Não há necessidade de pôr o operador de vezes da multiplicação, porque ele assume que se eu der um espaço, eu estou a realizar uma multiplicação. Então, ele calcula-me o triplo da distância entre o ponto A e o ponto B. Podemos também, e depois vamos ver aqui numa das aplicações que vamos fazer, que podemos ter, mesmo dentro daquela caixa, mesmo dentro desta caixa de texto, esta caixa vazia, podemos também aí ter texto estático e texto dinâmico. Texto estático é, se eu puser entre aspas, o que ficar entre aspas assumo como sendo texto estático. O que não tiver entre aspas é dinâmico. Podia escrever aqui, não tem grande interesse esta parte aqui que eu vou escrever, porque então, se eu quero um texto estático, irei escrevê-lo fora desta caixa. Se eu puser aspas, o ponto A, fecho aspas, e agora punha A. O que está entre aspas ele assume como estático, o que está fora das aspas, dinâmico. Isto mesmo dentro daquela caixa, aqui nos objetos, dentro da caixa vazia. Vou aqui apagar. Temos aqui símbolos, podemos recorrer aos símbolos, às operações, e se acharem por uma questão de estética, podem utilizar o LaTeX. Se souberem um bocadinho de LaTeX, consegue-se depois, inclusive, fazer umas coisas mais engraçadas, como, por exemplo, criar um fundo colorido para o nosso texto, para não ficar aqui um pouco... Ou nós tiramos a grelha e conseguimos ler, ou se tivermos uma grelha depois que, por exemplo, quando projetamos nas nossas aulas e precisamos de acentuar mais o cinzento, fica mais difícil de leitura, consegue-se aqui depois com o LaTeX fazer algumas coisas diferentes, para mim melhores, mas dá mais trabalho na sua escrita. Tem que ter algum conhecimento de LaTeX, não muito. Basta, por exemplo, saber que símbolos matemáticos em LaTeX, que é elaborado numas tabelas do documento, uma não tão pequena introdução ao LaTeX 2, tem 165 minutos, isto foi sendo atualizado a duração. Tem lá umas tabelas com aquilo que precisamos para aqui. O GeoGebra aceita todos isto porque ele já tem estes pacotes instalados. Também ficam a saber que há para cada ferramenta, como eu já tinha dito nos outros webinars, há um comando. Temos um comando de texto. Aqui será LaTeX. Podemos, por exemplo, LaTeX objeto, posso dizer B, e ele põe-me aqui as coordenadas do ponto B. Outra forma que também temos de ter escrita é com o botão do lado esquerdo do rato pegar no objeto e arrastar para a nossa folha gráfica, e ele automaticamente pôs-me ali B e as suas coordenadas. E se eu clicar aqui nas propriedades do objeto,
veremos que ele assume como sendo um objeto de texto. Já com o comando LaTeX pTrueTrue, depois se quiserem podem procurar um bocadinho lá no manual do GeoGebra. O primeiro true é, se eu chegar aqui, podemos ver o que é o primeiro true. Eu posso chegar aqui e pôr false. O que é que ele fez? Penso que ele o que faz é continua. O segundo true é, por exemplo, quando nós estamos a compor, temos aqui uma função e escrevemos f de ax² e já definimos o a. Se queremos que ele escreva ax² ou se queremos que ele escreva, vou chegar aqui, a igual a 2 ax², e se eu fizer LaTeX o objeto f, exatamente, se eu puser true, ele escreveu-me aqui 2x², se eu puser false ele vai-me escrever ax². LaTeX f, se eu puser false ele escreveu ax². Faz este comando. Este do arrastar da folha algébrica para a área de trabalho é importante quando nós estamos a escrever, temos aqui definida uma função por ramos, em que se não soubermos um bocadinho de LaTeX, torna-se difícil depois escrever aquela chaveta, dizer que se verifica determinada condição está num determinado ramo, se verifica outra condição está no outro. Então, nós, quando temos a função definida por ramos, é só, se não soubermos LaTeX e queremos aquele texto, é só pegar e arrastarmos para a nossa área de trabalho e ficamos aqui com fx 2x². E se fosse uma função definida por ramos, tínhamos a função definida por ramos com as chavetas e as condições.